No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as vantagens ocultas dos concursos que pagam pouco. Concursos com salários baixos, poucos ou nenhum benefício, taxa de inscrição cara. O que esses concursos podem ter de bom que faça valer a pena prestá-los, né? Dependendo do momento, obviamente, em que você se encontra na sua jornada. Pode ser uma mão na roda, cara. Pode ser uma verdadeira mina de ouro, não do ponto de vista financeiro imediatista, né, do curto prazo, mas às vezes pode alavancar a sua carreira, a sua jornada aí nos concursos públicos. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta ao canal. Se inscreve se ainda não for inscrito. O vídeo de hoje, ele veio desse comentário aqui, ó, num vídeo que eu tinha postado sobre o concurso da Prefeitura de Belford Roxo, comentário do Miguel. Na verdade, veio de uma resposta a esse comentário, você vai entender. Ele colocou aqui, excelente explicação, para quem está no desemprego e o nível de dificuldade dos concursos hoje em dia está ótimo. E aí eu falei, toda grande jornada começou com o primeiro passo em algum lugar, que é uma verdade, né? E aí teve um comentário falando o seguinte, do Shoto Todoroki, que é um personagem aí do Boku no Hero, para quem gosta de anime. Aí você vai ganhar menos que quem trabalha em supermercado. Show de bola. 1.500 bruto, deve líquido se bater 1.300, uau, como vale a pena. E assim, é uma visão válida, né? Você, de fato, precisando resolver o ponto de vista financeiro naquele momento, pode ser que não seja uma opção para você, de fato. E você tenha que ir por outros caminhos para resolver a sua vida. E por isso que eu falei que isso pode ser relevante para algumas realidades, não para todas, tá? Só que pode ter gente que também por outros caminhos não vai conseguir chegar na solução. Então tem que resolver parcialmente os problemas até que seja possível resolver todos, né? Mas enfim, o que eu respondi para ele? Tem 3 semanas isso. Ganhar menos, porém trabalhar menos e aprender mais durante o expediente. É uma realidade isso aqui, cara. Quando a gente olha para o que ele falou aqui, né? Quem trabalha no supermercado, você imagina o caixa. Você observa quando você está lá na fila do caixa, no mercado. Cara, não dá para a pessoa fazer nada ali, né? É uma função que você está ali, você está ali. Você não tem como ler alguma coisa, você não tem como parar para refletir, às vezes, nos momentos de maior movimento, né? Então, é uma comparação que, assim, apesar de financeiramente a pessoa pode ganhar mais, né? Ganha talvez hora extra, algum benefício, não sei. Depende do mercado também, né? A gente sabe que cada empresa é um negócio e a iniciativa privada é meio complicada em determinados aspectos. Mas o que eu falei é o seguinte, o trabalhar menos aqui pode ser... Tudo depende, tá? Mas é muito mais provável que você tenha momentos ociosos e que você tenha a possibilidade de, por exemplo, estudar até para concurso numa função pública do que sendo caixa de mercado. Isso aqui é fato e fácil de entender. Mas o aprender mais que eu disse aqui, ele não se limita a essa questão de ter tempo para estudar e possibilidade de estudar, mas de a própria função que você exerce agregar conhecimento e te facilitar o aprendizado de outras coisas relacionadas ao serviço público. Por exemplo, eu quando trabalhei em prefeitura, eu trabalhei com RH. Então eu trabalhava diretamente, cara, com benefícios, licenças. E quando eu fui estudar 8.112 para passar no concurso federal, aquilo entrou na minha mente com uma facilidade tremenda. Eu tive só que trocar os rótulos de algumas coisas, vamos dizer assim, porque a legislação municipal ela é parecida com a federal, mas às vezes tem lá suas peculiaridades, né? Então, facilitou demais a velocidade que eu consegui aprender outras coisas, porque aquilo estava diretamente conectado com o que eu trabalhava. E eu me recordo aqui até de uma experiência que eu tive quando eu entrei na faculdade. A primeira faculdade que eu não concluí foi de computação, né? Eu passei 2 anos e meio nesse curso e o professor no primeiro dia, na aula inaugural, ele falou o seguinte, olha, quem não trabalha com informática aí, com computação, arruma um jeito de trabalhar com qualquer parte, né, com redes, com suporte, mas se aproxima da informática, porque senão vocês não vão terminar esse curso. Eu não sei se foi por isso que eu não terminei, tá? Teve vários motivos na época ali para eu decidir trocar para a área de administração pública e fazer o bacharelado em administração pública. Um dos motivos foi a grade do curso, que era totalmente
pertinente ao mundo dos concursos e a jornada que eu pretendia trilhar dali para frente. E também o fato de, durante os períodos em que eu deveria estar estudando para a faculdade de computação, normalmente eu estava vendo notícias sobre política, economia, várias coisas que era basicamente a grade de administração pública. Então foi uma faculdade leve para eu fazer, porque eu gostava daqueles assuntos. 80% da minha faculdade foi assim, prazeroso de estudar, foi coisa que caramba, eu tinha curiosidade, sabe? Eu tinha apetite de saber aquilo dali. Então, não só olhando para o ponto de vista da questão de fazer concurso depois e tudo mais, mas assim, foi um negócio legal. Então, voltando nesse gancho, né, que o professor falou, pô, se tu quer isso aqui, entra logo nessa área que isso vai te ajudar a seguir em frente, a permanecer por tempo suficiente até que dê certo, né, até que teu objetivo seja concluído. No caso, era a graduação. Mas, para quem está estudando para concurso, às vezes é importante estar inserido no ambiente, dentro de um órgão público, porque você tem contato com superiores, né, com pessoas ali que estão em outras atividades, já que você vê o mundo depois dali de onde você está. Você tem contato com pessoas, às vezes, sei lá, vem um ex-servidor pegar uma declaração contigo de tempo de serviço e essa pessoa está em outro concurso, em outra realidade, ela te conta uma história, ela te dá amplia sua mente. E tem essa questão também de se habituar àquilo dali. E isso, eu não sei explicar do ponto de vista científico, mas certamente prepara melhor o terreno do seu cérebro para receber o aprendizado que é daquela área ali depois, para você continuar estudando para concurso. Então, nessa parte que eu falei, aprender mais durante o expediente, eu estava falando não só da possibilidade de você estudar efetivamente, mas do dia a dia te ensinar muito, né? A experiência, a prática. Talvez ter uma escala, e aqui é uma parada oculta que não está em nenhum edital, mas provavelmente você conhece alguém, você já ouviu alguma história, e eu vou te contar uma outra aqui agora. Eu não tive essa felicidade na prefeitura, infelizmente, tá? Eu tive a parte do aprendizado muito forte, de uma forma que talvez em nenhum outro setor eu tivesse, mas essa parte aqui da talvez flexibilidade, escala, enfim, eu não tive. Mas eu conheço um cara que ele estava numa prefeitura, ele passou para uma universidade federal para ganhar o dobro, ele foi e ele voltou para a prefeitura para ganhar menos, porque a escala dele era muito melhor. Tipo, a universidade federal era longe e tal, na prefeitura ele trabalhava perto de casa e, se eu não me engano, ele trabalhava 2 dias por semana, ou 3, era algo assim. E não sei se trabalhava 6 horas por dia, mas enfim, era na Secretaria de Educação, acredito que numa escola, e a flexibilidade era gigante. Então, assim, ele tinha muito tempo, né? E aí ele foi para um outro lugar para ganhar mais. A vida dele naquele momento permitia, obviamente, né? Que ele se desse ao luxo de voltar. Mas você pode se deparar com uma realidade dessa. Essa é uma vantagem oculta de um concurso que paga pouco. Às vezes você vai trabalhar pouco, bem pouco mesmo. E às vezes você vai trabalhar menos do que você imagina e ter experiências e possibilidades de continuar estudando, e isso vai acelerar a tua jornada até o próximo concurso e até ou concluir um curso, uma graduação, algo que te possibilite cumprir requisitos de cargos ainda melhores, né? Que você não faz ideia. Talvez antes de entrar você não faça ideia disso aqui. Então eu comentei, né? Talvez tenha uma escala, carga horária flexível. Aqui é uma parada legal também, enforcar feriado, coisa que no mercado, dependendo de onde você trabalha, isso aqui nem nos sonhos, né, você conseguiria. Não trabalhar 6x1. Tem gente que está na 6x1. E aí um concurso, mesmo que pague pouco, às vezes a pessoa vai ganhar um pouquinho menos, mas ela vai ganhar tanto tempo que ela vai poder desafogar ali e estudar mais. E isso acelera, isso bota a vida para andar, né? Aí eu botei, pode parecer que não, no primeiro momento, mas há vantagem sim. Por quê? A gente pensa, cara, é natural, né? O problema que a gente está querendo resolver quando estuda para concurso, o primeiro problema é sempre financeiro. Então eu olho para cá, é 1.500, eu olho para cá, é 1.700, é para cá que eu vou. Então o cara tá falando do mercado aqui, só que isso te pode tirar muito mais outras coisas de você, né? Então não dá para olhar para isso aqui com a visão meramente de curto prazo, a não ser que, cara, minha situação realmente não vai mudar nada, não vai me ajudar em nada, eu preciso de dinheiro agora. Aí, cara, aí tu vai ter que fazer outras coisas primeiro, antes de fazer concurso para resolver a tua vida. Resolve curto prazo e depois resolve longo prazo. E nem sempre a porrada que resolve um é a porrada que resolve o outro. Então você tem que saber bater, né? Tem que ter estratégia nesse momento.
e capacidade de analisar e de entender o que está se passando na vida, né? Cada pessoa e cada momento é uma situação diferente. Mas tem essas vantagens, né? Tem essas vantagens de se trabalhar numa prefeitura, num órgão público que te pague pouco às vezes, mas você tem que entrar lá para saber. Acho que a mensagem desse vídeo é essa, cara. Primeiro passa, depois você tem esse problema, né? Porque tem gente que problematiza muito antes de ter o problema, né? Pô, estar nessa situação e ser ruim desse jeito que você está achando será um problema a partir do momento que você estiver nela. Mas enquanto você não está nela, você não tinha nem que estar pensando nesses aspectos, né? Faz o negócio, faz a prova. E às vezes, fazer essa prova e estar nesse lugar não vai te demandar tanto esforço. Então, valia a pena você ir lá e, pô, deixa eu descobrir aqui do que se trata, o que é, né? Nesse caso aqui da Prefeitura de Belfor Roxo, eu entendo pra caramba, porque assim, passou a eleição aí, teve problema com pagamento de pessoal e tudo mais. Então tem comentário como esse do Vitor aqui, por exemplo. A prefeitura só aparece nos jornais por causa de problemas de pagamento de servidores, contratados e tal, ou questão de falta de transparência. Tô na dúvida, né, se eu faço assim não. Cara, é super pertinente, óbvio. Só que, aí já teve um comentário aqui da Vitória, né? Oi, gente, meu esposo trabalha na Prefeitura de Belfor Roxo e a gestão com esse novo prefeito tá muito certinha. E assim, parece realmente, né? Eu dei uma pesquisada lá antes de fazer o vídeo, comentei disso no vídeo, dos riscos e tudo mais. Só que o que acontece? Aqui é um caso de fato problemático, mas eu já vi pessoas com essa mesma visão a respeito de outros órgãos que não tinha por que ter esse preconceito. Só que a galera, tipo, travava no salário ali do edital, né? E essa é a questão também. Às vezes, não tô falando dessa prefeitura mais, estou expandindo. Às vezes você entra e é outra parada, e tu tem benefícios e tu tem umas outras questões que não aparecem no edital, nem sempre aparece. Então, o vídeo ele foi pensado para falar do não financeiro, só que aqui eu estou falando do financeiro, às vezes é diferente também. Então tem que dar uma chance. Teve gente que passou, eu não lembro qual foi o concurso, e era 1.800 o salário no edital, a pessoa entrou, caramba, tem uma gratificação de 50% agora, mudou completamente a figura, aquele negócio ali, né? E outras questões que a pessoa vai descobrindo também. Um tio meu fez um concurso para guarda municipal, tem um tempo já, o salário também girava na casa dos 2.000, e demorou para ser chamado, aí tem curso de formação, não sei o que. As coisas foram caminhando. Quando chegou nas vésperas ali de ser convocado, o salário estava quase 5.000, porque tinha acontecido alguma coisa na carreira e mudou não sei o quê. Então tem esses aspectos, sabe? Que só vai saber quem se sujeitar ao risco de viver aquela situação. Então eu queria trazer esse raciocínio para vocês hoje aí, sobre vantagens ocultas de concursos que pagam pouco. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, seu comentário. O vídeo continua nos comentários. Até a próxima. Partiu!